aqui fazendo 5. E se Jesus não voltar, farão mais 5 e mais 5 e mais 5. Até que ele venha. A pessoa do pastor Helder. Pastor Helder. Pastor Antônio, sua família. Deus em Cristo vos abençoe. Eu fico feliz em poder participar desse momento. Louvar a Deus pela vida de Glauber, com todos os irmãos que estão aqui. Por certo, Deus tem coisas para esta igreja, que pertencem a esta igreja, estão preparadas para esta igreja. E uma vez que Deus faz isso, ninguém pode arrancar isso das mãos dele. Está escrito na palavra de Deus, Isaías 54, versículo 2. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeçais ou impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Podeis assentar. Isaías, o profeta de sangue real, tem como responsabilidade ser boca de Deus por um período muito conturbado de Judá. E ele não é só um profeta para Judá, ele é um profeta para as nações circunvizinhas. E vai cumprir com muito êxito o ministério que Deus lhe proporcionou, até, segundo a história, ser cerrado no meio, como está descrito lá em Hebreus capítulo 11. É da responsabilidade de Isaías não só ser um profeta para aquele tempo, mas um profeta para o tempo vindouro. Sendo assim, esse profeta de sangue real também passa a ser reconhecido como o profeta messiânico. Você já deve ter ouvido isso diversas vezes. E como aqui é uma igreja bíblica, os irmãos sabem que ele tem esse título por ser o profeta do Antigo Testamento que mais falou acerca do Messias. As mensagens de Isaías acerca de Jesus, elas são viu no tempos de Jesus. Mesmo sendo ele um profeta que profetizou acerca do Messias 700 anos antes de Jesus ter nascido. Quando nós olhamos para os capítulos de número 52, 53, 54 e também o 55, embora esse capítulo seja uma profecia, a princípio, para Judá, de uma restauração da nação depois dos cativeiros, é interessante perceber o quanto Isaías está sendo profético a respeito do sacrifício de Jesus. A partir do versículo de número 13 do capítulo 52, nós temos Isaías fazendo menção de Cristo, onde Deus o chama de meu servo. E a partir de então, Isaías começa a falar no capítulo 53, a partir do sacrifício do Messias. Ele vai profética e poeticamente narrar as 6 horas de Jesus na cruz. Período de sexta-feira, em que Jesus é açoitado, maltratado, crucificado e desfigurado pelos açoites e por toda a tortura
que ele enfrentou nas 12 horas de tortura que começa na quinta no Getsêmani e vai até às 3 horas da tarde de sexta-feira. A partir do capítulo 53, nós temos todo esse período de sacrifício do Messias, a sua morte no Calvário. Quando nós lemos em Isaías que ele diz que Jesus não havia beleza alguma para que o desejássemos, ele não está falando de um Cristo feio, ele está falando de um Cristo desfigurado. Um Cristo que uma vez, ao olhar para ele, no Calvário, não se conseguia enxergar nele beleza alguma para que se entendesse e cresce que ele era o Messias, o filho de Davi, o Cristo. Depois do capítulo 53, em que ele aplica para nós o sacrifício de Jesus, o capítulo 54 é o capítulo da herança. É o capítulo em que Deus faz promessas a Israel que respinga sobre nós como igreja. Ele termina o versículo de número 17 do capítulo 54, que é o último versículo, dizendo que esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Se o capítulo de número 53 é o capítulo, é o capítulo do sacrifício, o capítulo 54 é o capítulo da herança. É Deus dando a possibilidade daqueles que se tornaram servos pelo seu sangue alcançar as promessas que ele determina a partir do capítulo 54. Se o capítulo 53 é o capítulo do sacrifício e o capítulo 54, o capítulo da herança, o capítulo 55 é o capítulo do convite, onde Deus faz um convite aos homens a se tornarem servos, para que por meio do sacrifício eles tenham direitos a essas promessas ou essas heranças. Então é importante a gente perder tempo nisso, porque as promessas do capítulo 54, elas só estão liberadas para quem se torna servo no 55. 54 são resultados do sacrifício do capítulo disponível para quem se torna servo, segundo o capítulo 55, em que ele deixa claro no verso 3: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Vinde a mim, você já sabe quem disse isso. E a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos a vós as firmes beneficências de Davi. Então, o palco montado aqui é o seguinte: se vocês aceitarem serem servos, entrando debaixo do sacrifício de Cristo, vocês terão direitos à herança, que está no capítulo 54. Existem muitas promessas dentro desse capítulo. Especificamente, versículo 2 e 3 falam de uma promessa de ampliação, de crescimento, de provisão. Deus direcionando o seu povo e dando a eles algumas palavras de ordem que estão diretamente linkadas a crescimento. Versículo 2: amplia a tua tenda. Ele diz: estende as tuas habitações, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordará, verso 3, a mão direita e a mão esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. O que Deus está prometendo a Israel e posteriormente a nós como igreja, que passamos pelo sangue do sacrifício de Jesus e nos tornamos seus servos, é
é que Ele nos dará crescimento. Ele nos dará ampliação. Ele nos fará alcançar lugares maiores, lugares melhores. E isso respingará nas nossas gerações, a ponto de a posteridade, diz a Bíblia, alcançar as nações. É importante a gente pensar o que é provisão. A primeira vez que essa expressão aparece é em Gênesis 22, quando o nosso irmão Isaac pergunta a seu pai Abraão: aonde está o cordeiro? E a expressão que Abraão diz é: Deus proverá para si. Deus proverá para si. A primeira vez que a Bíblia apresenta provisão não tem a ver com quem tem necessidade da provisão, mas com quem dá a provisão. Olha a expressão de Abraão para Isaac. Isaac pergunta: onde está o cordeiro? Ele está indo para um sacrifício, quem vai fazer aquele sacrifício é Abraão. E Isaac pergunta: onde está o cordeiro? E Abraão não diz: Deus proverá para mim. Glória a Jesus. Ele não diz, a expressão prover ou proverá não está ligada a Abraão. Está ligada a Deus. Abraão diz: ele proverá para si o cordeiro que ele deseja, porque foi ele que pediu esse sacrifício. Então a provisão divina está linkada a um propósito divino e não um capricho humano. Provisão divina não está ligada a um capricho humano, mas um propósito divino. Dentro do propósito divino, Deus é poderoso para prover aquilo que nós precisamos. Entretanto, a expressão prover quer dizer: o Senhor verá e preparará o que é necessário. É mais do que dar algo. É Deus preparar o que é necessário antes que a necessidade chegue. Glória a Deus. Provisão tem a ver com a antecipação de Deus em deixar algo já pronto para quando a necessidade aparecer. Você entende isso quando a Bíblia diz que o cordeiro já estava morto desde a fundação do mundo. Ainda não havia pecado e o cordeiro já estava pronto. Ainda não havia Adão e o cordeiro já estava pronto. Ainda não havia árvore no meio do jardim e o cordeiro já estava pronto. Porque providência é Deus preparar antes da necessidade aparecer. Glória a Deus. Olha o que Deus está dizendo para Israel: amplia a tua tenda. Só dizia-se isso naquele período, quando a família começava a crescer, quando vinham-se os filhos. E como você sabe, as nações eram chamadas de tribos, porque eles tinham muitos filhos. Então, quando alguém dizia: é necessário ampliar a tenda, é porque a esposa estava grávida e a família ia aumentar. Então alguém recebendo a notícia de que a família cresceria, a ordem é: amplia. Já nasceu? Não, mas quando nascer já tem que ter espaço. Glória a Deus. Já chegou? Não, mas quando chegar já tem que ter cadeira. Já aconteceu? Ainda não, mas é necessário preparar o lugar para aquilo que está para chegar. Então ele diz: amplia a tenda, porque a família vai crescer. Alarga as estacas, ou a habitação,
firma as estacas, alonga as cordas, porque a família vai crescer. Agora olha que coisa extraordinária. Como Deus provê, vendo antes da necessidade, para que a necessidade, quando chega e bate de cara com a provisão, ele diz: amplia. Tudo bem, a família vai crescer, mas de onde vêm os filhos? Aí é um milagre. Porque o verso de número 54 diz assim, verso 1 diz: canta alegremente, ó estéril. Glória a Deus. Ele está olhando para uma estéril e dizendo: amplia. Ele está olhando para uma estéril dizendo: faz mais um quarto. Ele está olhando para a estéril e diz: alarga essa tenda. Ele está olhando para a estéril dizendo: firma essas estacas. Ela diz: mas eu não posso gerar. Mas quem está mandando ampliar? Quem está mandando ampliar? Quem está mandando ampliar já está mexendo no ventre de quem não pode gerar. Oh, Jesus. Aleluia. 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 A profecia é extraordinária, porque ele não está falando para uma mulher em condições normais de gerar. Ele está dizendo para alguém que não pode gerar que ela deve fazer um outro quarto. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E por que ele está dizendo para a mulher que não pode gerar fazer um outro quarto? Na nossa linguagem, ampliar a tenda. Porque ele está deixando bem claro: eu não vou enviar filhos dos outros. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, eu não vou encher a casa de filho dos outros. Eu vou fazer um lugar estéril. Aleluia. Aonde todo mundo diz: daí não nasce nada. Da onde todo mundo diz: ninguém vinga mais do que 5 anos aí. Da onde todo mundo diz: aí não acontece nada relevante. Ele diz: fique em paz, eu não vou trazer filho dos outros. Eu vou fazer um lugar estéril, dar a luz a filhos próprios. Oh, Jesus. Aí ele dá uma ordem para estéril. A primeira ordem é: amplia, porque eu vou mexer no ventre. Glória a Deus. Amplia, porque a estéril vai dar luz. A segunda ordem que ela dá é: canta. Glória. Ele diz: canta, ó estéril, porque mais serão os teus filhos. Aleluia. Não, mandar uma estéril cantar. Aleluia. Glória a Deus. É fazer com que ela trabalhe com a fé. Porque uma estéril não é alguém que não quer ter, é alguém que não pode ter. E mesmo não podendo ter, Deus está dizendo: canta. Porque cantar só quando você pode ter é uma coisa. Cantar quando você não pode ter é outra coisa. Cantar tendo é agradecimento. Cantar sem ter é profecia. É alguém dizer: eu acredito na voz que falou comigo. A voz que falou comigo é poderosa o suficiente para abrir o ventre da estéril e fazê-la gerar. Glória a Deus. Essa provisão, essa ampliação tem a ver com o milagre que Deus já está fazendo. Deus já está mexendo. Deus já está mexendo. Deus já está movendo. Alguma coisa no mundo espiritual já está sendo mexida. Alguns ventres espirituais já estão sendo tocados por Deus.
Alguns lugares, algumas áreas, algumas pessoas já estão sendo envolvidas pela presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Esse negócio de esterilidade é interessante. Meus irmãos sabem, eu acho que já contei aqui. Eu dirijo uma consagração lá na igreja. E tem 2 anos. Eu lembro que no começo da consagração, uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, eu vi a gente orando por pessoas estéreis. E a gente orava e as pessoas geravam. E eu falei assim: irmã, já que Deus mostrou para a senhora, ora tu. Porque esse negócio de esterilidade é complicado. Porque eu fico pensando eu tento pensar na cabeça da estéril. A cabeça da estéril crente, ela deve pensar assim: eu com uma família boa, podendo ter muito filho, não tenho nenhuma, e a cracuda tendo filho todo ano. Eu querendo ter um filho e a outra jogando no lixo. Eu fico pensando que a cabeça da crente estéril é assim. Eu falei: irmã, eu acho que eu não vou ter força para isso não. Eu falei: ora tu. Não, pastor, mas o senhor orava. Eu falei: irmã, amém, vou orar. Deus falar comigo. Aí orei e dormi. Dormi, tive um sonho, mano. Um camarada chegava, saía de uma escada, vinha descendo com uma escada, com um livro na mão, um caderno na mão, aquele aspiral, e me entregava o caderno. Quando eu segurava o caderno, estava escrito assim: caderno, livro de Ana. E embaixo estava o versículo: por esse menino orava eu. Acordei, liguei para a irmã, falei: olha só, irmã, eu não sei se eu fiquei muito impressionado, a fé do crente, porque a gente conversou, mas eu tive um sonho. Sonhei assim, um caderno assim. Ela disse: está pronto. Eu falei: como é que está pronto? Ela disse: porque eu também vi um caderno assim, pastor. Eu falei: agora lascou. Eu disse: traz então terça-feira. Vamos ver o que Deus vai fazer. E levou o caderno na terça-feira igualzinho, irmão. Aí eu falei: Senhor, a consagração toda, eu falei: Senhor, o que eu vou fazer com esse caderno, meu Deus? Me dá uma direção. E eu me senti inspiração de Deus de falar na igreja no final do culto. Mano, nós estamos com um caderno aqui, um livro de Ana. Você que não pode gerar, vai colocar o nome da pessoa, o seu nome aqui, e vai colocar do lado o nome do filho. Se for menino, você vai colocar menino. Se for menina, você vai colocar menino. Mas eu não tenho, não interessa, você vai colocar o nome aqui. E eu dentro de mim: ai, Jesus, tem misericórdia. O que eu estou arrumando da minha vida? Mas eu achei que o povo está meio muito descrente, eu achei que ninguém ia topar. Acabou que fez uma fila, irmão. Falei: meu Deus, e bota o nome. Eu falei: agora também, só de raiva, eu não vou chupar essa manga sozinho. Toda semana esse caderno vai para a mão de alguém aí da mesa da consagração e nós vamos orar. E a gente foi orando, já apresentamos 12. 12 crianças. Aleluia. E nessa brincadeira eu fui entender que tem coisa que não é que Deus não quer fazer, é que a gente não tem coragem. Glória a Deus. Deus vai falando: mexe, amplia, quebra, faz alguma coisa, se movimenta. A gente: mas e se não tiver de recurso? Se ninguém chegar junto, se ninguém ajudar? Porventura Deus ficou devendo alguma coisa a alguém? Porventura Deus ficou devendo alguma coisa para alguém? O Deus que abre a boca e diz derruba é o mesmo que já tem o recurso preparado para o dia da necessidade. O Deus que diz amplia é o Deus que já tem o recurso preparado para o momento certo. Nem que ele tenha que tirar o sono de Assuero, nem que ele tenha que fazer Dário jejuar, nem que ele tenha que entrar no sonho de Faraó. Quando ele quer abençoar, pode andar na frente, porque na tua frente já está um que é maior. Aleluia. Irmão, existe vitória e milagre. Deus é Deus de vitória, sim ou não? Mas também é Deus de milagre. O que é vitória? Vitória é Deus te dar condições de ter. Você compra minha casa e minha dívida.
e Ele vai te dando condições de pagar todo mês, vitória. Você compra um carro e aquela Bíblia que vem junto, e Ele vai te dando condições de romper a Bíblia, vitória. Vitória é Deus te dar condições de ter. E milagre é Deus te dar sem ter condições. Milagre não se explica não, irmão. Milagre se vive. Milagre se vive. O Deus que está falando pela boca de Isaías não está falando de vitória. Vitória é Deus dar condições de uma mãe gerar. Milagre é Deus fazer a estéril dar a luz antes mesmo dela saber o que vai fazer. E Ele está dizendo: amplia a tenda, amplia a tenda, amplia a tenda, amplia a tenda, porque vem milagre aí. Você pode pegar a mão de alguém rapidinho e dizer isso para ele: tem coragem de ampliar a tenda? Tem coragem de ampliar a tenda, porque vem milagre aí para dentro da DAG. Aleluia, aleluia, aleluia. Os irmãos estão assustados. Meu Deus, será que é filho? Fique em paz. Se for também é bênção, irmão. Pega. Glória a Deus. Glória a Deus. A provisão de Deus, ela alcança 4 níveis. E aqui é o caminho para a gente ir para casa. A provisão de Deus, ela alcança 4 níveis. Primeiro, o nível básico. Deus é o provedor das coisas básicas. Vou repetir. Deus é o provedor das coisas básicas. O básico que você tem é providência. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, não é as demais. Todas estas coisas. Que coisas do texto? Comida, bebida e vestimenta. Todas as vezes que você come, bebe e não anda nu, por mais que você não tenha a roupa que quer, não esteja comendo o que gostaria e nem bebendo o que queria, você está sobrevivendo da providência divina. O mínimo que você tem no teu prato ainda é algo que falta no prato de alguém. A roupa que você detesta repetir, falta no guarda-roupa de alguém. A sandália que você jura que não tem uma nova, está faltando no pé de alguém. Mas o Deus que provê para o seu povo, não tem deixado o seu povo ficar de qualquer jeito. Ele é o Deus de Israel. E quem é o Deus de Israel? É o Deus que anda no deserto, fazendo a roupa crescer no corpo, a sandália crescer no pé, e mostrar para o povo que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Entender que Deus sustenta a gente com o básico também é motivo de dar glória a Deus. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Israel viveu 430 anos escravizado. Trabalhando debaixo de chicote. Aí Deus tira eles de lá. Antes de sair de lá, Deus diz: vai lá e pede a eles a indenização do tempo trabalhado. Eles voltam lá, ó, Deus falou para a gente não ir embora de mão vazia. A gente quer a indenização do tempo que a gente trabalhou. O texto diz que os egípcios começaram a dar para eles ouro, prata, pedra preciosa, vestes, e eles saíram de lá milionário. Parece mensagem de coach, de escravo a milionário. Eles saem de lá milionários. E Deus pega aquele povo milionário e joga no deserto. Glória a Deus. Agora eles têm dinheiro para comprar uma padaria, mas se não orar, não come pão. Eles têm dinheiro para comprar uma fonte, mas se não orar, não bebe água. Eles têm dinheiro para comprar um ar-condicionado central, mas se não orar, não tem nuvem. Eles têm dinheiro para comprar o melhor aquecedor, mas se não orar, não tem coluna de fogo. É Deus mostrando para ele: quem sustenta vocês não é o que vocês têm no bolso, é quem vocês têm assentado no trono. O básico ainda é Deus que dá, o básico ainda é Deus que faz, o básico ainda é Deus que traz, o básico ainda é Deus que manda. Aleluia.
coisas básicas, mas que Deus faz. É por isso que a estrutura do Pai Nosso é o pão nosso de cada dia. Essa estrutura do Pai Nosso está literalmente linkada ao maná, que caía todo dia, a porção diária. Então a provisão de Deus nos alcança com o básico. Só que a provisão de Deus tem um segundo estágio, que é o estágio satisfatório. Olha o que está escrito em Salmos 37, verso 3 e 4. Confia no Senhor, faze o bem, habitará na terra e verdadeiramente serás alimentado. Isso é o básico. Mas ele diz, deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Agora ele não está falando do básico, ele está falando do satisfatório. Só que ele deixa claro, o básico é para quem busca, mas o satisfatório é para quem se deleita. O que é se deleitar aqui? É enxergar em Deus a sua suficiência. Glória a Deus. Toda ovelha quer águas tranquilas, sim ou não? Sim. Toda ovelha quer pasto verdejante, sim ou não? Mas o que a ovelha precisa não é isso. A ovelha quer águas tranquilas. A ovelha quer pastos verdejantes. Mas o que ela precisa é de um pastor. Glória a Deus. Porque o caminho que ela quer para as águas tranquilas, quem conhece é o pastor. O caminho que ela quer para o pasto verdejante, quem conhece é o pastor. Por isso o salmista diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque Ele me faz, não fui eu que achei o caminho, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele me guia às águas tranquilas. O que eu queria vem depois do que eu precisava. Quando eu me satisfiz do pastor, Ele abriu o caminho das águas tranquilas. Sabe quando Deus deu Abraão para Isaac? Ou melhor, Isaac para Abraão? Quando Abraão aprendeu a se satisfazer com Deus. Abraão está tão satisfeito com Deus, que quando Deus lhe pede Isaac, não pesa o seu coração entregá-lo. Compreende isso? Quando você está satisfeito com Deus, quando você enxerga em Deus suficiência, o que Ele te deu, que era desejo seu, não te prende. Vou explicar melhor. Quando você está com o coração em Deus, e este Deus te concede um carro, é um exemplo. Esse carro não vira problema. Esse emprego não vira problema. Essa família não vira problema. Essa casa não vira problema. Pelo contrário, nada do que Deus dá a gente nos prende ao que Ele nos deu, mas nos mantém preso a quem deu. Se foi Deus que te deu, isso não te prende. Glória a Deus. Quando Abraão se satisfaz em Deus, Deus diz, toma Isaac. Eu sei que existe uma linha teológica que vai dizer que Abraão saiu do altar e fez banquete. Quem não faria, irmão? Aí diz que Deus foi lá para levar Isaac, por causa do banquete do Abraão. Existe essa linha aí. Mas existe algo muito mais profundo no Moriá, que não tem a ver com banquete, tem a ver com Messias. E você só vai descobrir isso quando lá na frente Jesus diz assim, Abraão viu os meus dias. Aleluia! Glória a Deus. Aí alguém diz assim, mas como pode, tu não tem nem 40 anos e Abraão te viu? Moriá, meu filho. O filho levando a lenha nas costas, o Messias, o cordeiro sendo morto em favor de um outro, o Messias. Abraão viu o Messias, não tem a ver com banquete, tem a ver com pão vivo que desceu do céu, tem a ver com o que Deus estava preparando para nós. Só que quando Deus dá a Abraão o que ele deseja,
Deus pede. E Abraão dá. Sem peso no coração. Eu já disse isso aqui uma vez. Leia o capítulo 21 e você vai ver que quando Deus manda Abraão mandar Ismael embora, o coração dele pesa. O coração dele pesa em despedir em despedir Ismael, mas não pesa em entregar Isaac. Como alguém fica mais sentido em mandar um filho embora do que matar o próprio filho? Como alguém pesa mais o seu coração em ter que abrir mão do bastardo do que entregar o próprio filho? Está lá, capítulo 21, e o coração de Abraão pesou. Mas no capítulo 22 não diz que o coração dele pesou para entregar Isaac. Diz que ele acordou mais cedo que o sol. Por que Abraão não pesa em entregar Isaac? Porque ele viveu 75 anos. Depois mais 25 anos sem ter Isaac. Dos 75 aos 100, que foi quando Isaac nasceu, Abraão viveu 25 anos sem Isaac. Glória a Deus. Ele está pegando e entregando Isaac para dizer: Senhor, eu vivi 25 anos sem Isaac, mas eu não consigo viver mais um dia sem o Senhor. Oh, glória a Deus. A ponto do escritor aos Hebreus dizer, aos Romanos dizer, que Abraão tinha certeza no seu coração de que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Isso aqui que fez dele o pai da fé. Porque falar de ressurreição hoje é fácil. A gente tem um monte de coisa escrita sobre ressurreição. Agora, um camarada que nunca viu ressurreição dizer que Deus tem poder para matar e também devolver a vida, só poderia ser o pai da fé. O coração dele está tanto em Deus, que ele diz: se Deus quiser eu vou dar, mas se Deus quiser me entregar de volta, eu estou disposto a receber. Mas uma coisa eu não vivo sem Deus, sem a sua presença, sem a sua graça, sem o seu poder. Há um desejo no meu coração, mas se ele não quiser realizar, eu permaneço me deleitando nele. Aleluia. Spurgeon fala na sua biografia, no capítulo 9 da sua biografia, ele conta a história da sua esposa, Susana, que ficou muito enferma. E ela tinha uma enfermidade terrível. E um dia ela, brincando com ele, disse: como eu gostaria de receber um anel de opala e um passarinho para cantar. Brincando com ele. E ele diz para ela: isso é impossível no momento. Quando ele termina de fazer isso, alguém bate na porta. Vim visitar sua esposa. Vim, trouxe um passarinho para ela. Ele disse: sério? Um tempo depois, uma amiga dela também vem e disse: vou visitar sua esposa. E ao visitá-la, entregou a ela um anel. Ele olha para ela e diz: Deus te ama tanto. Ele não só provê, Ele te mima. Glória a Deus. Tem coisas que estão no nosso coração, que se estiver linkado ao coração de Deus, por mais superficial que pareça para quem está à nossa volta, a gente entende como cuidado de Deus para a nossa existência. A provisão de Deus não encontra só o básico e o satisfatório. A provisão de Deus tem um terceiro estágio, ela é abundante. Olha o que diz Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus provê no básico, Deus provê no satisfatório, mas também provê no abundante. É quando Deus dá além do que a gente pede. Glória a Deus. É quando Ele vai além do que a gente imagina. Ai, irmão, não tem como não lembrar da multiplicação dos pães e peixes. Eles olham para a situação e dizem: o dinheiro que a gente tem não dá para alimentar todo mundo. Ele alimenta todo mundo e ainda sobra 12 cestos.
E nessa ideia de alimentar todo mundo e sobrar, o texto diz que ele manda todo mundo sentar. Isso aqui é interessante sobre provisão. Ele está com um cesto na mão e ele está multiplicando as coisas. Se você for no aniversário de criança e disser para a criança, ali está o algodão doce, meu irmão, corre todo mundo para lá. Aqui está o cachorro quente, corre todo mundo para lá. Você imagina um povo de 5.000 pessoas ouvindo alguém dizer, tem pão aqui. Eles iriam atropelar discípulo com tudo. Só o que Jesus fez? Senta todo mundo. Glória a Deus. O cesto está preparado, mas vocês não vão ao cesto. O cesto vai até vocês. Oh, glória a Deus, aleluia. Não fique desesperado. Quem multiplicou os pães também controla o cesto. Não fique desesperado. Quem multiplicou os pães também controla o cesto. E o cesto que tiver que chegar em você, vai chegar em você. E vai ser além do que você imagina. Olha a Ana orando, Senhor, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Aí Deus, eu não vou te dar só um filho, eu vou te dar um juiz, um profeta e um sacerdote. Deus tem e faz muito além do que pedimos ou pensamos. Ele tem autoridade. Aleluia. Precisa ficar muito claro para nós, irmão, que tudo que Deus faz nessa terra, Ele não faz nada ilegal. Eu fui pregar numa igreja, irmão, eu acho que eu nunca mais volto lá. Eu tenho plena certeza. Porque era ali num condomínio, ali pro lado de Bangu, uma vilazinha que tem para ali, conhecida como Vila Vintém. E eu estava lá. Aí o tema lá era culto de libertação. E o tema era, pastor, solta Pedro. Solta Pedro. Rapaz, Vila Vintém, solta Pedro. Alguém está preso aí. E os irmãos estão clamando, né? Mas como é que usa um texto, irmão, sem contexto? E aí eu tive que esclarecer o texto. De forma muito delicada, eu disse, irmão, Pedro não era traficante. Pedro não era gerente de boca de fumo, não. Pedro não estava roubando carro para a igreja dizer solta Pedro. Pedro era um inocente preso. Porque às vezes a gente quer que Deus faça coisas ilegais. Deus não faz coisas ilegais, Deus faz coisas impossíveis. Glória a Deus. E aí a gente olha para as coisas de Deus e às vezes quer que Deus faça coisas ilegais. Camarada que vem para a igreja, eu estou falando de igreja, que você vê igreja, amante vir orar, o cara largar a mulher e ficar com ela. Você diz, tem isso na igreja? Ah, paz do céu, se não tem. Gente louco, que espera que Deus vai fazer o ilegal. Deus não trabalha na ilegalidade, Deus trabalha na impossibilidade. Quando Deus vai fazer algo na terra, Ele não faz nada ilegal na terra, porque a terra pertence a Ele. Glória a Deus. Quando Ele quer mover as coisas, Ele move segundo o seu poder. Ele controla todas as coisas. Ele é capaz de fazer abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, porque Ele tem essa autoridade. Olhe isso. Ana deitava-se com seu esposo todo ano. Foi assim que ela descobriu que não podia gerar. Não tinha exame naquela época. São casados há muitos anos, ela não consegue gerar. Ele deita com Penina, Penina gera. Quem é o problema? Ana. Então, o problema de Ana não está na cama, está no ventre.
Aí ela vai para o altar, ora. E o texto diz que quando ela ora, o sacerdote abençoa, ela volta para casa, vai para a cama com seu esposo e engravida. A pergunta que eu te faço é: Samuel é filho da cama ou do altar? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A gente precisa perceber que tem situações que só o altar resolve. Não é coincidência, é resposta de oração. Não é acaso, é resposta de oração. Na terra Deus manda até na cama, que eu acho que é minha. E quando Ele quer fazer, Ele opera do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, para que Ele mesmo seja glorificado. Aleluia. As providências de Deus, ela vem no básico, no satisfatório, no abundante, mas termina no eterno. Oh, glória a Deus. Deus pode fazer o básico, pode fazer o satisfatório, pode fazer o abundante, mas Ele gosta mesmo é de fazer o eterno. Oh, glória a Deus. Termino dizendo para você duas coisas. Primeiro, nenhum sonho que José sonhou era dele. Todos os sonhos que a gente diz que é sonho de José foram sonhos de Deus. José só tinha um sonho, e o sonho que ele tinha, ele não conseguiu concluir. Qual era o sonho de José? Está lá em Gênesis capítulo 50, é ir para Canaã. Nunca foi sonho de José ir para o Egito. Nunca foi sonho de José ser governador. O sonho de José era ir para Canaã. Ele disse: se eu morrer antes dele vir buscar vocês, leva meus ossos. Porque se tem um sonho que eu tenho, é habitar na terra que Deus prometeu a Abraão. Escute o que eu vou dizer. Deus pode fazer com que você sonhe e viva sonhos de Deus aqui, mas aqui não é o teu lugar. Escute o que eu vou dizer. Segundo a carta aos Efésios, que o pastor já disse aqui, segundo a carta aos Efésios, nós já não somos mais daqui. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele nos fez assentar em lugares celestiais. Eu moro em Campo Grande, mas não estou em Campo Grande já faz mais de 20 anos. Eu sei que você está em Santa Cruz, mas essa igreja não está em Santa Cruz há 5 anos. Nós estamos em um lugar celestial, esperando a hora em que Ele vai tocar a trombeta para buscar o seu povo. Dentro da eternidade, Deus decidiu dar 3 coisas para nós. Deus deu Cristo aos perdidos. Deus deu Cristo aos perdidos. Cristo não veio aos salvos, Ele voltará para os salvos, mas veio para os perdidos. Deus deu Cristo aos perdidos. Deus deu Cristo aos perdidos. Deus deu Cristo aos perdidos. Deus deu o Espírito Santo aos arrependidos. Todos aqueles que se arrependem recebem o dom do Espírito Santo. Aos salvos. O céu Ele entregou aos salvos. O céu Ele decidiu dar àqueles que estão com o nome escrito no livro da vida. Nós podemos passar o tempo que for aqui, mas o que espera a igreja é a nova Jerusalém. Oh Jesus. Oh Jesus. Pegue a mão deste crente do seu lado, por gentileza. Feche os seus olhos, por favor. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Eu
quero te convidar para um momento muito importante. Você está segurando a mão aí de um crente, alvo da provisão de Deus. No básico, Deus sustenta. No satisfatório, Deus realiza. No abundante, Deus surpreende. Mas no eterno, Deus redime. Oh, Jesus. Pegue a mão de alguém e feche os teus olhos. Se você passou debaixo do sangue do Cordeiro, se você passou debaixo do sangue do Cordeiro e foi lavado por Cristo, eu estou profetizando agora para a tua vida, que a provisão de Deus que virá para Hadag vai sustentar, realizar, surpreender, me redimir. Baramachomenai. Torremianta comenanta rubia se apromenantaramai. Domenentria que o se apreva santo pria comeneravassai. Quem anda agora por esse corredor da Hadag é aquele que tem a chave de Davi. Quando ele fecha, ninguém abre. 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 Mas quando ele abre, quando ele abre, quando ele abre, eu te convido por um minuto a dar glória a Deus de mão dada com esse crente aí. De mão dada com esse crente, abre a tua boca por um minuto. Tome-a. Toremandaramai. Jomenantaragassui preve. Joremandaramai asselamai. Joremarama joremiaseia. Oremaramaraui jonebria. Orgimiki assim camutriaça. Jorge miniandarama yuiui jovasseia. Isso, minha irmã, abre a boca mesmo. Isso, rapaz, abre a boca mesmo. Isso, servo de Deus, abre a boca mesmo. Isso, quem entrou na Hadag é Jeová Jireh. Quem entrou na Hadag é Jeová Jireh. Levanta a mão desse crente. Levanta a mão dele. Oh, meu Deus. Aprenda a dar glória a Deus pelo básico. Aprenda a dar mais glória a Deus pelo satisfatório. Dobre o glória a Deus pelo abundante. Dê uma rajada de glória pelo eterno. Quando você levantou a mão desse crente aí, isso é para quem crê. Junto com a mão dele você está levantando uma bandeira ensanguentada. Deus crava uma bandeira hoje dentro da Hadag. Há um grito no céu para este lugar. Ebenezer, até aqui nos ajudou. Receba a presença de Deus agora.
Receba a graça de Deus agora. Receba o poder de Deus agora, 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 agora. Ele passa aqui agora. Ele passa aqui agora. Ele passa aqui agora. Ele passa. Orimica. Jomenehasei. Fique em pé, irmão. Vou fazer um negócio aqui que Deus falou comigo aqui agora. E eu entrego o microfone. Fique em pé. Mas pega a mão desse crente aí. Fecha os teus olhos. Um dia Deus disse para Josué. Um dia Deus disse para Josué. Oh, mistério. Vou te dar Jericó nas tuas mãos. Quando Josué chegou lá, ela estava fechada, cerrada. Oh, Jesus. Deus disse, Josué, está nas tuas mãos. Mas como eu entro se a porta está trancada? Jericó é uma porta aberta com cara de fechada. Jericó é aquilo que Deus disse, vou te entregar. E o inimigo disse, quero ver me tirar daqui. Jericó é promessa garantida, mas inimigo persistente. Jericó é promessa liberada, inimigo teimoso. Mas se o inimigo não abre a porta, Deus derruba a muralha. Deve assar. Choremi calubri andaraia. E o tempo todo a gente está falando aqui de quebrar, de derrubar, de ampliar, o tempo todo. E enquanto a igreja estava dando glória, o Senhor disse comigo, hoje eu começo a derrubar, mas é uma muralha espiritual. Eu estou destravando a teimosia do coração. E aí agora a igreja liga aí. Eu vou abrir uma contagem de 7 aqui. Quando eu contar de 1 a 6, músicos, fiquem ligados comigo aí. Preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Fecha o olho, pega a mão de alguém. Eu vou abrir uma contagem de 1 a 7. De 1 a 6 você vai marchar e não vai fazer barulho nenhum. De 1 a 6, só o barulho que ouviremos aqui é o barulho da tua marcha. Oh, Jesus. Mas quando eu gritar 7, você vai dar o maior grito de glória que você já deu dentro da ADAG. E essa muralha. Oh, Jesus. Quando eu contar 7, os músicos entram, você grita glória e essa muralha. Oh, mistério. Oh, meu Deus. Essa porta aberta com cara de fechada cai hoje. Esse inimigo teimoso cai hoje. Esse coração travado cai hoje. A igreja está debaixo de uma palavra. A igreja vai ampliar. A igreja
igreja vai crescer, a igreja vai prosperar. A estéril já está pronta para dar à luz. Tem filhos para chegar aqui na DAG e ninguém vai impedir o que Deus começou a fazer. Quem tem pé para marchar aí agora? Quem tem pé para marchar aí agora? Quem pode começar a marchar agora no seu lugar? O Deus de Israel continua sendo nosso Deus. 2, não há nada que impeça o céu agir. 3, há uma muralha de fogo que cerca a DAG. 4, o general de guerra vai na nossa frente. 5, o diabo não vai ficar na frente da igreja. 6, o Espírito Santo te conduz à vitória. 7, grita. Receba a presença agora. Receba a graça agora. O inimigo tenta lá. Receba agora. Pra me vergonhar. Mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Ai, ai, ai. Vamos! Aquele que acalma, aquele que aquieta a alma, tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba a muralha, das velhas faz grande filho, é o mesmo que brada do alto. Não temes, estou contigo. Deus já tem. Vamos! O caminho aberto pelas águas vai romper. Muitas fontes em meio ao deserto. Ele está fazendo. No pequeno trazem chuva de bênção. Ouça a voz. E Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba a muralha, da sério faz mãe de filho. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, vai romper muitas fontes em meu deserto e haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. De repente você está aqui e precisa voltar para Jesus. De repente você está aqui e precisa voltar para Jesus. Ou entregar a sua vida a Jesus. Sai do seu lugar se você precisa. Sai do seu lugar se você precisa hoje voltar correndo para Jesus. Você está no lugar certo, no culto certo, na hora certa. E deixa eu te pedir mais um favor, se você puder e não for constrangedor, dê um abraço em alguém do teu lado e diga para ele: vem provisão aí para a tua vida, vem provisão aí para a tua casa, vem provisão aí para a tua vida, vem provisão aí para a tua casa, vem provisão aí para você, vem provisão. Essa
do servo de Deus. Eu sou teu e tu és meu. Sai correndo.